Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Estamos começando mais um programa. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu coloquei o título da importância de dizer não. Há um tempo eu tenho reparado no meio artístico gospel que é muito comum eles começarem com tarde de autógrafos. É comum eles fazerem propagandas, vender agendas, canecas, tudo com o seu rosto estampado. Eles acabam imitando o meio artístico do mundo. E agora, há poucos dias atrás, eu vi que uma cantora famosa, gospel, estava leiloando seu vestido. Era para uma caridade, mas mesmo assim havia milhões de fãs falando: eu preciso desse vestido porque foi fulana que usou. E aí eu comecei a olhar até que ponto isso é normal no meio gospel, porque no mundo isso é normal, ídolo, fã, né? Venerar aquilo que o artista usou. Tem gente que guarda até fio de cabelo do artista. Mas até que ponto isso é normal no meio do cristão? Porque nós que temos conhecimento bíblico sabemos que nossa adoração deve ser dada somente ao Senhor Jesus. Então foi meditando nisso que Deus falou ao meu coração, que muitos não estão sabendo falar não. Porque quando algo se torna normal, entre aspas, as pessoas começam a achar que aquilo é normal. Então, se você for comparar com a Bíblia, o certo de um cristão fazer não seria uma tarde de autógrafos, seria uma tarde de oração, uma tarde de pregar a palavra, uma tarde de evangelização. Porque imagine Jesus com os apóstolos falando: bom, agora é minha hora de eu dar autógrafos, agora é minha hora de eu ser pop. Não faz sentido. E a Bíblia diz que como cristãos nós devemos seguir a Jesus Cristo, devemos imitar a Jesus e não o que o mundo nos oferece. E eu tenho visto que por conta de não perder contratos, por conta de não perder oportunidades em algumas emissoras de TV, muitos artistas gospels estão não sabendo falar não, estão dizendo sim para tudo. Em troca de ter uma carreira, em troca de ter uma boa oportunidade, eles acabam abrindo mão daquilo que foi lhes ensinado. Muitos desses artistas são realmente pessoas boas, honestas, pessoas que realmente têm a missão de levar o evangelho, mas que acabam muitas vezes se misturando no meio do mundanismo, no meio daquilo que não é certo, porque muitas pessoas dizem que então eles acabam indo no embalo. Eles não querem ser o chato, eles não querem ser o careta e acabam aceitando tudo. E aí, se as pessoas olharem para mim e falar se eu tenho uma base bíblica para o que eu estou falando, eu vou usar Daniel. Daniel, ele era um jovem que vivia no meio de um rei, no reino, com um rei, no palácio. Ele era um jovem que trabalhava ali para o rei. Ele era um jovem estudioso, inteligente e cristão. E ele se abstinha de coisas que não eram certas, né? Ele não ousava comer a mesma comida que o rei comia. Ele comia só legumes e verduras, porque naquela época o rei daquela época servia muitos deuses, a maioria das comidas eram oferecidas a esses deuses, era muita idolatria, então Daniel ele se abstinha disso e não comia. Então, ele comia só verduras e legumes, não comia carne, por uma questão de consagração. E isso, para nós, a comida, na verdade, é um exemplo. A Bíblia ela é cheia de exemplos. Na verdade, significa que a gente não deve fazer tudo só porque uma pessoa faz. A gente deve se abster
das coisas que não são certas para nós que acreditamos em Cristo e acreditamos na Bíblia, né? Então, por exemplo, todo mundo vai sair para dançar no carnaval. Nós não gostamos de carnaval, então nós não vamos, mesmo que todo mundo vá. É um exemplo, você se abster de coisas em nome da sua fé. Agora, não convém um cristão dar autógrafos, porque o cristão, ele não está ali para ser adorado. Ele está ali para levar a adoração a Deus, ensinar o povo a deixar uma vida de idolatria. Não adianta uma pessoa sair de uma religião, deixar a idolatria e começar a idolatrar cantores gospel, começar a fazer de um cantor seu ídolo. É como se ele não tivesse saído. É como se ele apenas tivesse trocado, substituído. Então, eu comecei a perceber, quando eu vi também um cantor famoso fazendo parte numa novela e achando aquilo normal. Ele fez uma cena de uma Santa Ceia numa novela que criticava crentes, uma novela que usava de zombaria dos cristãos, e ele achou aquilo normal, aquela encenação. E novela, ao mesmo tempo que a novela estava mostrando um culto, ao mesmo tempo na outra cena já estava mostrando uma cena de pornografia. Então a Bíblia diz que não há consenso. Uma mesma fonte não pode brotar água doce e amarga ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ao mesmo tempo falar de Jesus e ao mesmo tempo de pornografia. E as novelas de hoje, elas são assim. Então, um cristão fazer parte de uma novela não tem consenso. Não é que ele não pode, mas não convém. Então, o que eu vejo é que esses artistas, por dinheiro, por cachê, estão aceitando tudo e não estão dizendo não. Isso é que eu tenho visto no meio gospel artístico. Cada vez está mais artístico, cada vez está mais show e menos louvor, né? Cada vez está menos adoração a Deus e sim adoração para si. Cada vez está menos culto e pregação e evangelização, e agora é só tarde de estrelismo, autógrafo, se aparecer, agora vendendo vestido, mesmo que a causa seja boa, o meio que isso foi feito não era certo. Os fins nem sempre justificam os meios. E aqui está a palavra. Eu termino por hoje. Que você venha ser abençoado na sua vida, que essa palavra também sirva para outras áreas da sua vida. Diga não àquilo que não edifica, aquilo que não é de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus.